meus queridos e minhas queridas abençoados, bem-vindos ao canal. Gratidão enorme por você estar aqui. Hoje nós vamos fazer o passo a passo do chale que eu apelidei de chale rubi, tá bom? Por causa da cor da linha, tá? Da mescla maravilhosa que a gente tá usando aqui, tá? E com as outras mesclas que existem aí no mercado, a gente pode sugestionar fazer também que fique dessa maneira, tá bom? Deixa eu apoiar ele um pouquinho aqui e trazer os detalhes para você já ver mais de pertinho aqui, tá? Ó, ele é a base do Viruchal, tá? Que a gente já tem aí no mercado, tá? Porém, ele tem relevos, tá? E ele vem com esse motivo aqui intercalado, né? De pontinhos altos espaçados, tá? Que faz o nosso trabalho render mais, tá? E é uma opção para quem já trabalha com Viruchal e você ter, né, um motivo diferente, um desenho diferente aí no seu chale, tá bom? Ele ficou com 1 metro, tá? Um pouquinho mais, ele passou um pouquinho mais padrão, assim, pra gente dizer. Ele ficou certinho aqui com 1 metro e a alturinha dele de 50 centímetros, tá? E eu fiz um acabamento sugestionando aqui, tá? Pra gente dar uma adaptada na peça, né? Para poder ficar um diferencial aí, tá bom? Então tem um acabamentinho diferente aqui, tá, gente? É um padrão simples, porém eu acredito que quem é iniciante, eu sou assim, gente, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que se a pessoa se esforça e coloca dedicação, esforço é uma palavra errada. Eu prefiro usar a palavra dedicação. Acho que quando você se dedica, você tem a intenção realmente de fazer, você consegue, tá? Mas eu falo assim, para quem tá iniciando, tem um pouquinho mais de paciência, tá? Você consegue fazer, mas existe alguns detalhes aqui, gente, que quem já faz crochê vai entender, tá? Mas não tem muito como a gente detalhar para quem tá iniciando, tá? Mas aí eu deixo a minha sugestão de repente você ir em um outro chale que eu tenho no canal, que é mais fácil que esse aqui, tá? Eu vou trazer outros passo a passos de chale e acredito que vai facilitar a vida de muita gente, como eu já havia prometido no começo quando eu fiz, tá? Por que que eu trouxe esse passo a passo nesse momento? A gente usou aqui um novelo de Fiuane, tá? E quer dizer, é um custo bem baixo que a gente tem para fazer, né? Um chale econômico em questão de valor e de consumo de linha, tá? Então a gente usou um fio Anne, então você tem como cobrar um valor bem bacana aí na sua região, tá? Pelo custo do fio Anne, fica um trabalho maravilhoso, ele não é um chale grande, né? Comparado quando a gente usa os fios em degradê, né? Que a gente tem aí no mercado, que o chale fica bem maior, ele é um chale médio, ele não é pequeno, porém ele tem uma maleabilidade muito boa, ele fica soltinho, tá? Ele pode ser usado como lenço, ele fica bem soltinho, ó, tá? Não sei se eu consigo trazer para vocês essa, tá? Essa sensação aí, ó. Mas ele fica bem soltinho, tá? Que a gente tá usando agulha maior. Quanto maior a agulha você usar, mais soltinho ele vai ficar. Porém, tome cuidado que também quanto maior a agulha a gente usar, mais consumo de linha a gente tem, a gente pode não ter o resultado que tá aqui da minha sugestão, tá? Então, por favor, faça testes aí se você quiser, tá? Gente, eu gosto sempre de dar uma apresentaçãozinha, uma ficha técnica no começo do vídeo, mas não quero me estender muito, tá bom? Então é isso, gente, fica a minha sugestão aí, tá? Vou chamá-lo de chale rubi por conta da cor, tá ok? Mas esse padrão não é difícil de achar. Se você tiver dificuldade de ver o vídeo, procura no Pinterest. Lá na minha pasta de Pinterest tem o gráfico dele, tá? Porém, eu sei que tem algumas pessoas que não tem, né? Não conseguem ver o gráfico, então eu trouxe o passo a passo aqui, mas de forma bem sucinta, tá bom? Me perdoem se faltar alguma informação, mas aí, se eu puder ajudar, coloca nos comentários que eu tento sanar o máximo das dúvidas, ok?
E você fazendo essa peça, eu peço que você comente aí, deixe para mim o seu recado, o que você achou, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a lista de material. Para este trabalho, nós vamos usar o fio Ane da Círculo, tá? Essa cor é o 9245, tá? O tex dele é 295, então você pode usar, se você não tiver o fio Ane, qualquer fio com esse tex similar, tá? A marca recomenda agulha de 1,75 milímetros, porém, eu aconselho você usar uma agulha bem maior, que é para o trabalho ficar bem soltinho, não ficar durinho, tá? Eu vou usar de 2,5 milímetros, mas você pode usar a partir da de 2,5, tá? Pode usar de 3, acho que a de 2,5 a de 3 é o suficiente, tá? E uma tesourinha pra gente fazer o corte no final. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 20 correntinhas. Eu costumo fazer um Ezinho com a parte solta pro lado de fora da mão e por baixo. Coloco minha agulha, seguro aqui na base, laço e puxo por dentro da onde eu formei o Ezinho, ó, fechei. E aqui eu vou trabalhar 20 correntinhas, 2, 3, 4, 5, até fazer as 20. Faça suas 20 correntinhas e volta aqui comigo. Feito as 20 correntinhas, eu vou lá na minha primeira correntinha, insiro minha agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Fechei aqui, ó. Tá? Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar, ó, vê bem se você não tá pegando a corrente de término aqui, ó, que foi o que eu acabei de fazer. Tá? Presta bem atenção para ela não ficar, que aquela primeira correntinha a gente não pega ela, senão vai dar erro aqui, ó. Cuida para ver se ela tá bem fechadinha para você não dar espaçamento. Agora ficou certinho. Senão ela fica com uma argola solta. Ó, vamos lá, vou subir 3 correntes, equivalente a um ponto alto. E dentro dessas nossas correntinhas, eu vou fazer 20 pontos altos. Então, as nossas 3 correntes já equivalem a 1, né? Então, total aqui, ó, aqui eu já tenho 3. Tá? Então, faça os 20 pontos altos e volta aqui comigo. Feito as 20 correntinhas, nós vamos para a segunda carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntes, 20 pontos altos, tá, gente? Não é 20 correntinhas, não. Bom, vamos lá. Nós subimos 3 correntes equivalentes a um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho. Vou fazer uma corrente de espaçamento e aqui eu vou trabalhar um ponto alto e uma corrente de espaçamento. Um ponto alto e uma corrente de espaçamento. Então, eu vou ter 20 pontos altos com uma correntinha de espaçamento, tá bom? Então, faça o seu até o final e volta aqui comigo. Feito a carreira toda de um ponto alto com uma corrente de espaçamento, nós vamos para nossa terceira carreira. Meu último ponto escapou aqui, deixa eu só colocá-lo de volta. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto, virar nosso trabalho, fazer 2 correntes de espaçamento. Aqui eu vou laçar, eu vou entrar por trás do ponto alto e fazer um ponto alto em relevo, ó. 2 correntes, laço, entro por trás do meu ponto alto de base e faço um ponto alto em relevo. 2 correntes, de novo, entro por trás do meu ponto alto de base e faço um ponto alto em relevo. E 2 correntes. E assim eu vou trabalhar essa carreira todinha e o trabalho vai ficar em relevo aqui, ó, tá? Então, vou trabalhar a primeira todinha em ponto alto, a segunda com ponto alto e um espaçamento de corrente, e a terceira um ponto alto, 2 correntes, sendo que ele tá em relevo, pegando por trás do ponto alto de base, tá bom? Aí eu vou fazer os 20 pontos altos até o final aqui, tá bom? Faça o seu, depois volta aqui comigo.
Bom, terminei a minha terceira carreira que fica em relevo. Agora eu vou começar as minhas correntinhas que vão dar base para o próximo motivo desse, tá? Então, aqui nessa da ponta aqui, a gente vai trabalhar 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viro o meu trabalho, eu vou pular o primeiro espaço de corrente aqui, ó. E vou entrar no segundo e vou fazer um ponto baixo para segurar. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, ok? Então, na da ponta foram 10, agora eu trabalhei 8. Pulo o próximo espaço aqui, ó, de correntinha da base e entro no próximo. Pulo um, entro no próximo. Aí eu vou fazer 3 gominhos de 8 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo o próximo espaço, entro no outro. E mais um gominho de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo o próximo espaço, entro no outro. Agora, eu tô no meio do trabalho, bem na parte central. Aqui, eu vou trabalhar 10 correntinhas. Uma, ó, a cada 3... Deixa eu explicar aqui, porque o nosso trabalho vai agora correr todinho em cima dessa matemática. 10, 8, 8, 8, 10. Então, ó, 10, 8, 8, 8... Aí, eu vou trabalhar com 10 aqui, depois eu vou fazer 3 de 8 e uma de 10 aqui na ponta, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou detalhar bem aqui, gente, porque é onde a gente vai ter que entender para o trabalho desenvolver tudo, tá? Aqui, como eu tô na região central, eu não vou pular um, eu vou pular 2, tá? Então, ó, eu pularia um e entraria aqui. Eu vou pular esse, vou pular esse, vou pular esse, vou entrar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se a minha matemática está certa. 1, 2, 3. É isso mesmo, ó. Então, eu vou pular 3, ó. Tá? Vou entrar no quarto. E aí, eu vou espelhar o que eu fiz do outro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quero fazer junto aqui para vocês acompanharem o meu processo. Vocês entenderem isso aqui, porque o trabalho vai ser todinho em cima disso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui no último, que é o de 10. O de 10 a gente vai fazer 7. 3, 4, 5, 6, 7. Laço, vou lá no na terceira correntinha aqui da lateral e faço um ponto alto, que é o segredinho no canto aqui, pro trabalho ir ficando retinho aqui, tá, gente? Agora tá desengonçado porque tá no começo. Mas depois a tendência ele é ficando mais retinho aqui, tá? Então, é isso, ó. Aqui tem que ser entendida essa base de correntinhas pra gente desenvolver o trabalho todo. Sempre nas pontas, eu vou trabalhar com 10. Aqui no meio, nessa primeira parte, com 10. E aí, entre um de 10 e outro de 10, a gente vai ter 3 de 8, tá bom? Sempre, tá? Então, entenda isso, que o trabalho vai desenvolver todinho nesse sentido. Bom, aqui eu vou subir, nós vamos voltar como se estivesse fazendo a primeira carreira aqui. Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes, vou virar o meu trabalho. Aqui eu já tenho um ponto alto e eu vou colocar dentro desse primeiro espaço de 10 correntinhas, 10 pontos altos, né? Então, já fiz o meu primeiro de 3 correntes, eu vou trabalhar mais 9 para dar um total de 10. Então, faça o seu e volta aqui comigo. Fiz os meus 10 pontos altos,
No próximo espaço de corrente, eu vou direto aqui, entro e faço um ponto baixo. Subo 8 correntes, vão dar 2 bloquinhos de 8, com 6, 7, 8. Primeiro bloquinho de 8, eu venho no próximo espaço de corrente e fecho com ponto baixo. Segundo bloquinho de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho no próximo espacinho e fecho. Então, na primeira base nós tínhamos 3, na segunda nós temos 2. Aqui eu vou entrar dentro desse espaço de corrente de 10 e vou fazer 20 pontos altos. Tá? Então, na parte central aqui do nosso trabalho, eu vou fazer 20 pontos altos. Então, faça os seus 20 pontos altos e volta comigo. Feitos os 20 pontos altos da minha parte central, eu vou no próximo espaço de correntinhas direto e fecho com ponto baixo. Repito novamente as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo espaço de correntinhas e fecho com ponto baixo. Tá? Novamente eu repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo espaço de correntinhas e fecho com ponto baixo. E aí, eu tô no último meu aqui de 10, ó, da ponta. O da ponta eu vou trabalhar 10 pontos altos. Ok? Faça o seu e volta aqui comigo. Terminei os meus 10 pontos altos da ponta. Nós vamos como se a gente estivesse na segunda carreira aqui, ó, tá? Nós vamos subir 3 correntes para equivaler um ponto alto, tá? Virei o meu trabalho, né? Uma corrente de espaçamento. Vou laçar, vou entrar no segundo ponto aqui, vou fazer ponto alto, uma corrente de espaçamento. Ponto alto, uma corrente de espaçamento até os teus 10 pontos altos, né? Nesta carreira. E aí, a gente vai fazer união aqui das nossas correntinhas, tá bom? Então, faça os seus 10 pontos altos nesse primeiro lequezinho aqui, tá? Espaçando com uma corrente e volta aqui comigo. Feitos 10, eu vou direto aqui no próximo espaço de correntes e faço um ponto baixo. Faço as 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo espaço de correntes e fecho com ponto baixo. Aqui, ó, nos 20 pontos altos centrais, eu vou direto. Laço, entro no primeiro ponto aqui, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, a carreira toda, tá? Então, aqui, ó, para não ficar repetitivo, nós vamos fazer essa nossa parte aqui, central, né, do nosso leque central. Depois, aqui na lateral, eu vou espelhar o que a gente fez aqui, unindo, né, com 8 correntinhas, tá? Então, entro direto aqui, faço 8 correntinhas e uno aqui, tá? E depois venho direto aqui na próxima carreira e faço como a gente fez aqui. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Tá bom? Então, aqui, ó, só para esmiuçar, nós temos 3 espaços na base de 8 correntinhas. Na segunda carreira, nós temos 2 e depois ficamos com 1, ok? Então, faça a sua carreira toda até o final aqui, como eu expliquei, e depois volta aqui comigo. Ó, nosso trabalho vai ficando assim, tá? Então, terminei toda a carreira aqui de ponto alto, espaçamento com uma corrente, uni aqui as 2 correntinhas, né? Os grupinhos de correntes, ok? Ó, como é que vai ficando bonito. Né? A gente vai fazendo tipo uma borboletinha aqui. Aí, nós vamos para a terceira carreira, que vai equivaler à nossa carreira aqui, ó, que nós fizemos o relevo, tá? Então, eu vou subir aqui 3 pontos altos, 3 correntes, que vai equivaler a um ponto alto, 2 correntes de espaçamento, então, total aqui eu tenho 5. Eu vou laçar, vou entrar por trás
e vou repetir o que a gente fez na base lá embaixo. Por trás do ponto alto de base, vou fazer um ponto alto em relevo. 2 correntes, laço, entro por trás do ponto alto de base e faço um ponto alto em relevo. E aí, eu vou trabalhar assim, aqui os 10 pontos altos, tá? Eu faço aqui os 10 pontos altos e na união da correntinha a gente volta aqui pra fazer junto, ok? Então, trabalha a carreira todinha, pensando no ponto relevo por trás do ponto alto de base e com 2 correntinhas de espaçamento entre um ponto alto e outro. Ó, trabalhei o meu primeiro lequezinho aqui com pontos altos em relevo, né? E 2 correntes de espaçamento. Eu vou entrar aqui no espacinho das correntinhas, ó. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar também 2 correntes, vou lá no meio, faço um ponto baixo, 2 correntes, e aí trabalho novamente, pegando por trás, ó. Cuida para você não pegar primeiro as correntes aqui, o grupo de correntes, tá? Verifica mesmo contando quantos pontos altos você tá trabalhando, para você não se perder, tá? Não passar aí dos 20 que a gente tem que trabalhar, tá? Então, assim, aqui são os 20 pontos altos centrais, né? Do nosso leque central aqui. Então, a gente vai dar continuidade fazendo todos, como a gente fez aqui no comecinho, unir, né, na correntinha aqui, espelhando como a gente fez do outro lado, separando sempre com 2 correntinhas, e dar continuidade até o final aqui. Então, já expliquei a base como faz, não tem sentido eu fazer junto essa parte, senão fica muito repetitivo o vídeo, tá bom? É só você dar continuidade aqui, como a gente fez aqui, tá bom? Trabalhar em relevo e trabalhar no espaço das correntes com 2 correntinhas de espaçamento, fechando aqui com ponto baixo, tá bom? Então, faça até o final aqui da sua carreira, depois volta aqui comigo. Terminei a minha carreira toda e agora eu vou iniciar novamente a carreira aqui, como se eu estivesse fazendo as correntinhas da base aqui, ó. Então, lembra? Sempre 10, 8, 8, 8, né? A gente vai fazer a ponta 10, 3 gominhos de 8, entre os leques 10, tá? E aqui eu tenho aquela central, então, eu vou fazer 3 gominhos de 8 correntes, uma de 10, 3 de 8, e entre um leque e outro, eu sempre vou trabalhar com 10 também, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui junto. Então, esse primeiro a gente vai fazer, né? Deixa eu virar o meu trabalho para ficar mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabalhamos com uma de 10, pulo o primeiro espaço, entro no segundo. Agora, eu vou trabalhar com 3 de 8. Faça o seu e volta aqui comigo. Ó, fiz o primeiro argolinha de 10, 3 de 8. Ó, eu tô entre um leque e outro. Então, sempre vou ter assim, um de 10, 3 de 8, um de 10, 3 de 8, tá? Sempre vai ser o trabalho todo assim. Então, aqui, ó, eu tô entre um leque e outro. Então, aqui, ó, esse espaço aqui, o primeiro, e esse espaço aqui que a gente vai pular, e a gente vai entrar aqui. Porque é como se a gente estivesse lá na ponta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Então, ó, eu vou pular aqui o último espaço, vou pular o primeiro e vou entrar no segundo aqui, ó. E vou fazer o ponto baixo. Aí, aqui, eu vou repetir novamente 3 bloquinhos de 8, pulando um espaço e entrando no outro, como eu fiz aqui, que a gente tá em cima do leque, né? Então, a lateral do leque aqui é como se fosse um leque, né? Porque aqui a gente tem 20 pontos. Tem que ser bem explicado, gente, pra ficar claro. Então, a gente não tem 20 pontos aqui, então tem que dividir isso em 10 em 10. Então, vou ter 3 gomos de 8, um de 10 aqui grandão e 3 gomos de 8, tá? Eu vou fazer os 3 gominhos de correntinhas de 8 aqui e volto.
Ó, gente, como vai ficando, tá vendo? De 10 fica entre um e outro. Então, fiz 3, aqui tem 10, 3 de 8, um de 10, 3 de 8 e 10 correntinhas. Como eu tô na parte central aqui, ó, então eu vou pular 3, 1, 2, 3, vou entrar no quarto e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 espaço, vou entrar no quarto, porque eu tô na parte central. E aqui eu vou espelhar como eu fiz do lado de cá, tá? Então, é só você fez comigo aqui, você vai espelhar. Se eu tenho de 10, eu tenho que ter entre um de 10 e o outro, 3 de 8, tá? Então, vou fazer 3 de 8, 1 de 10, 3 de 8 e o da pontinha aqui, 10 correntinhas, ok? Faça o seu até o final e volta aqui comigo. Cheguei aqui no último gominho, gente, só voltei que eu quero explicar aqui, ó, aquele segredinho pra gente deixar o trabalho reto, ó. Faça 7 correntes. 4, 5, 6, 7. Laça, vem na terceira corrente aqui, ó, de baixo pra cima e faz um ponto alto, pro trabalho ir ficando retinho, ok? Que aí ele vai tendendo a ficar retinho sem arredondar tanto na ponta, tá? Vamos lá, aí aqui a gente vai repetir a nossa carreira de base. Presta atenção, nós vamos virar o trabalho, vamos repetir a carreira de base aqui, ó. Todinha de ponto alto, né? Então, aqui eu tenho 10, faço a união com os 3. 10 pontos altos, faço a união com os 3. Na carreira central, eu vou fazer 20, como eu tenho aqui na base, 20 pontos altos. Faço a união das correntinhas, 10 pontos altos, faço a união das correntinhas, 10 pontos altos. É repetição em cima de repetição. Vai fazer a carreira toda, o motivo inteirinho, tá? Esse motivo todinho aqui. Quando você for entrar nas correntes novamente, você volta, que a gente vai entrar no outro motivo do trabalho, que é o que faz diferencial nesse chale, tá bom? Então, você vai repetir o motivo todinho aqui, ó, das 3 carreiras, indo, voltando, indo, ok? Só você seguir esse padrão de raciocínio que a gente fez embaixo, você entendendo, né, as 3 carreiras de base, como a gente entrou aqui. Sempre nas pontas eu tenho 10, sempre entre um leque e outro eu tenho 10, só que na zona central aqui que eu vou ter 20 pontos altos. E depois eu repito o motivo das carreiras seguintes, separando a primeira carreira aqui com uma corrente e a segunda com 2 correntes em relevo, tá bom? Então, faça o motivo todinho até você terminar, antes de entrar nas correntes, que a gente forma a base e volta aqui comigo, ok? Gente, cheguei aqui, ó, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3 motivos prontos aqui, tá? E aí, a gente vai entrar no diferencial aqui deste trabalho do que dos outros chaleviros, tá? Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Vamos entrar nesse espaço aqui, o primeiro espaço aqui, ó, e eu vou fazer 2 pontos altos no espaço. Então, vou ter aqui 3, tá? E aí, aqui eu vou trabalhar, ó, vou fazer junto com vocês 2 correntes, vou pular próximo espaço, vou entrar no outro e fazer 3 pontos altos. Aqui eu vou ter 5 bloquinhos, ó. 2 correntes, pulo o espaço, entro no outro, faço 3 pontos altos. 1, 2 correntes, pulo o espaço, entro no outro, faço 3 pontos altos. 2 correntes, eu tenho 1, 2, 3, 4, quinto. Pulo espaço, entro no último,
faço 3 pontos altos. Fazer 2 correntes, ó. Agora eu vou pular esse espaço central todinho aqui e vou entrar no primeiro, ó. Cuida para você entender bem que você tem que entrar no espaço de correntes, ó. Tá? Então, eu vou pular tudo isso aqui e vou entrar aqui, ó, que é meu espaço de corrente. E aí, aqui eu vou seguir fazendo toda a carreira não, você vai fazer até... Deixa eu arrumar aqui pra gente fazer junto, ó. Vou pular esse, vou entrar nesse, vou pular esse, vou entrar nesse, vou pular esse, vou entrar nesse, vou pular esse, vou entrar nesse. Pulo o espaço todo aqui, faço os 10 aqui até chegar na zona central. Então, eu vou fazer mais 5 bloquinhos aqui. Quando chegar na zona central aqui, volta comigo que a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Tá bom? Então, é só ir repetindo aqui. Se você achar que tá muito aqui no meio apertadinho, coloca uma a mais se sua corrente for apertada. Mas 2 vai dar sossegado, gente. Porque os 3 pontos aqui, eles esticam, os 3 pontos altos, exatamente para dar espaçamento certinho, tá bom? Então, faça sempre corrigindo aqui, que no teu leque você vai ter 5 bloquinhos, tá bom? E aí, a gente vai fazer até a parte central aqui. Você pode fazer os 5 bloquinhos aqui até o meio e depois volta aqui comigo. Ó, cheguei aqui na minha zona central, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer 2 correntes. Aqui eu não vou pular, eu vou entrar nesse próximo aqui, eu vou fazer 3 gominhos, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes, no mesmo espaço eu vou colocar mais 3 pontos altos. Ok? Então, só nesse central aqui que a gente vai fazer isso, ó, tá? Ele vai ficar assim, vai ficar mais apertadinho. Aí, aqui eu vou seguir, ó, 2 correntes, né? E aí, ó, eu não tava aqui nesse, eu não vou pular, ó. Vou entrar no próximo, então, só esse meinho aqui que vai ficar juntinho, ó. Porque depois isso aqui são os aumentos para dar certo trabalho lá na frente. Tá? Aí, aqui sim, ó, eu pulo 2 correntes, pulo o espaço e entro no próximo, e assim eu vou seguindo, espelhando como fizemos do outro lado, tá? Então, ó, nosso trabalho ficou assim aqui no meio, pra entender, a gente não se perder aqui, ó. Então, cheguei no último gominho, no gominho central aqui, ó, fiz 3, 2 correntes e 3 pontos altos. E sem pular, entrei no próximo gominho, ó. Tá, gente? Então, foca aí, printa, pra entender aqui esse meinho aqui, tá bom? Ó, parece que não, mas eu tenho espaço de 2 correntinhas aqui, ó. Tem uma aberturinha bem no meio, ó. Um gominho, 2, 3. São 3 gominhos junto. Aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntes. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aí, aqui sim, eu pulei e vou voltar novamente. E aí, você vai seguir espelhando como nós fizemos aqui, até chegar aqui na ponta. Chegou aqui na ponta, volta aqui comigo. Bom, cheguei aqui no meu finalzinho da carreira, né? E aqui a gente sempre tem que fazer, vai repetir todo o início de carreira que eu fiz, o que eu vou fazer aqui, tá? Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes para equivaler a um ponto alto. Nesse mesmo espaço do primeiro ponto alto aqui de base, nós vamos fazer mais 2. Então, vai equivaler aqui a 3, ó, tá? Então, sempre que a gente for iniciar a carreira, a gente vai fazer assim pra gente ter o aumento e o nosso trabalho ir abrindo, tá bom? Aí, aqui a gente vai fazer as 2 correntes e vai colocar no espaço de correntinha de base os 3 pontos altos, tá? Aí, eu quero que você faça continuamente isso até o meio do nosso trabalho.
tá? Então, você vai fazer 2 correntes e colocar 3 pontos altos no espaço de corrente. Eu quero que você faça até chegar aqui nesse meio aqui, pra gente fazer junto, tá? Pra eu dar orientação, que na verdade a gente vai repetir o que tá aqui, a gente vai repetir aqui no meio. Mas pra não ficar dúvida, faça como eu tô falando até aqui no meio e volta comigo pra gente repetir esse processo de abertura pro trabalho fazer isso, né? Porque se não tiver isso aqui, ele vai tender a emborcar aqui no meio. Tá bom? Então, tem que ter essa abertura de aumento aqui e os aumentos nas laterais aqui pra dar certinho, tá bom? Então, segue o trabalho até aqui no meio e volta comigo. Ó, gente, trabalhei 3 pontinhos altos, 2 correntinhas no espaço de base, tá? Cheguei aqui no meio, ó. Tá? E aqui não tem segredo, nós vamos fazer 2 correntes. E aí, nesse pontinho central aqui, ó, eu vou fazer tudo junto aqui, ó. 1, 2, 3, no espacinho central, tá? 2 correntes e de novo no mesmo espaço eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos e aí sim, faço 2 correntes e trabalho, né, dentro de cada espaço 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, ok? E aí, lembrando, né, que cada carreira, quando eu subir, eu faço aquele aumento que eu fiz aqui no mesmo ponto de 3 pontos altos. Então, você trabalha até o final aqui, que a gente vai fazer o aumento. Sempre no começo e no final, a gente tem aquele aumento aqui, tá? Quando sobe o trabalho e quando termina. Então, você trabalha, né, nesse sentido de 3 pontos altos e 2 correntes até o final. No último pontinho aqui, a gente vai colocar 3 pontos altos aqui, tá? Mas para não ficar dúvida, termine o seu, eu vou fazer o meu e a gente volta junto aqui, ok? Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, tá? E aí, fiz as 2 correntinhas, aí nesse último pontinho aqui, o último espacinho aqui, ó, gente, da correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo espaço, ó. 1, 2, 3, tá? Então, aqui eu fiz um aumento lá no começo e aqui no final. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e nesse primeiro espaço do primeiro ponto alto aqui, ó, eu vou colocar mais 2 correntes, 2 pontos altos, né? E aí, com as correntinhas, vai dar o equivalente a 3. E aqui eu vou seguir fazendo 2 correntes, aí entro no espaço de novo e faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3, ok? E aí, eu vou trabalhar 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. O que eu quero que você se atente aqui. Não esqueça de fazer os aumentos aqui quando terminar e começar uma nova carreira, nas pontas. E nesse miolinho do meio, você tem que repetir o de baixo. O que que você vai fazer aqui? Nós temos 2 carreiras desses gominhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Nós vamos completar aqui 7 carreiras, e, né? Nós já temos 2, vamos fazer mais 5, tá bom? Então, vou dar continuidade, que agora é repetição. Faça mais esse bloco aqui, totalizando as 7 carreiras. E depois volta aqui comigo, ok? Bom, fiz, ó, as minhas 7 carreiras, né, dos nossos bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, para matemática dar certinho, faça também as 7 carreirinhas, ok? Ó, como vai ficando o nosso trabalho, tá? E aqui nós vamos retornar aquela carreira de correntes de base, tá? Vamos voltar aos leques. Então, eu vou iniciar aqui com 10 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui, ó, eu vou pular o meu bloquinho primeiro de 3 pontos altos, o espaço e o segundo bloquinho. Então, eu vou entrar aqui, ó, no segundo espaço de correntinhas
e vou fazer o ponto baixo. E aqui eu vou fazer os 3 bloquinhos, nós vamos fazer junto, para não ficar dúvida, de 8, ó, 8 correntinhas, e aí eu entro no próximo espaço. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro no próximo espaço. E o terceiro bloquinho de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro no próximo espaço. Aí, aqui, eu vou fazer o de 10. Nós temos 3 de 8. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Aí, aqui eu vou pular o bloquinho, um espaço, outro bloquinho, vou entrar no segundo espaço. Ok? Ó. Então, ó como vai ficando. Tá? O primeiro bloquinho a gente pulou. Você tem que contar assim, que sempre o de 10 correntes, a gente vai pular 2 bloquinhos, tá? E o de 8 correntes, a gente não pula, a gente entra direto, tá? Então, a gente vai pular um espaço sempre no de 10, e nos de 8, que são 3 seguidos, a gente não pula. Então, aí eu vou fazer 3 de 8 agora, sem pular espaço aqui, e depois volto pro de 10, ok? Então, faça até chegar o nosso bico aqui, depois volta comigo pra gente fazer a diferença aqui no bico. Ó, fiz toda a minha lateral, né? Então, aqui, só pra você conferir aí, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e vamos entrar no quinto de 10 correntes, tá? Intercalado por 3 gominhos de correntes de 8, ok? Então, a gente vai entrar aqui na curvinha, no nosso bico. Então, vou fazer um de 10 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde que eu vou entrar? Eu vou entrar bem no meio aqui, ó. Bem no espacinho do meio. Só que aqui, gente, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto. Ó, bem no bico do meio aqui, ó. Tá, vou fazer um ponto alto, vou fazer duas correntes, vou fazer outro ponto alto aqui no meio. E aí, eu vou iniciar novamente espelhando o que a gente fez do lado de cá. Tá, e agora eu começo com 10 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo, né, o nosso primeiro bloquinho, o espaço, o segundo bloquinho, entro aqui no segundo espaço. E aí, aqui eu vou espelhar o que a gente fez do outro lado, né? Se eu tenho bloquinho de 10 correntinhas, eu vou fazer 3 de 8, uma de 10, 3 de 8, uma de 10, até que eu vou completar a mesma quantidade que eu tenho do outro lado, tá? Então, é isso. Aí, agora você faz até o final da carreira, espelhando o que a gente fez aqui, ok? Ó, chegando aqui no finalzinho, né, que nós vamos terminar com as 10 correntinhas, porém, para ficar mais certinho o trabalho, eu fiz 7 correntinhas. Vou laçar, vou entrar aqui na argolinha da terceira aqui, ó, sempre deixando 2 linhas para fora para o trabalho ficar mais bonitinho. Ó, se pegar uma linha só, o buracão que faz, tá? Então, sempre pega duas linhas para fora da correntinha. E aí, faz um ponto alto só para o trabalho ficar mais retinho, ok? E aí, a gente finalizou aqui a nossa parte de correntinhas, né? Para dar base de novo pro início dos nossos leques, tá? Aqui, nós vamos dar continuidade de que forma? Agora é tudo repetição, né, gente? A gente vai iniciar como se estivesse na base aqui, enfim, vai fazendo, só que vai vir na lateral aqui. Nós vamos fazer novamente um bloco com 3. Aqui eu não tenho 1, 2, 3, vamos dizer assim, né? O nosso leque central, nós temos 3 aqui, tá? Porém, vai ter uma diferencinha aqui, ó, né? Nós trabalhamos 20 pontos altos na base direto aqui.
A única diferença que nós vamos fazer aqui é que nós vamos trabalhar, presta bem atenção, 10 e 10, tá? E aí aqui no meio a gente vai colocar esse ponto alto, duas correntes ponto alto, tá? E aí a gente vai trabalhar esses 3 blocos novamente. É claro que para quem é iniciante vai ficar um pouco confuso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar a minha base de leque todinha até aqui. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto para não deixar dúvida, tá? Quando eu chegar até o último aqui, que eu tiver no último leque aqui, para não ter dúvida, eu volto para fazer esse pedaço aqui. Quem nunca fez essa peça e tá iniciando fazer o chale vírus, vai ter dificuldade talvez aqui um pouquinho, tá bom? Então, vou fazer isso, eu vou fazer todo o meu início de leque até chegar aqui no meio. Quando chegar aqui no meio, eu retorno. Então, você já tem base pelo que a gente fez aqui, você pode dar continuidade até chegar aqui, ok? Ó, cheguei aqui fazendo meus grupinhos de leque, ó, tá? Como a gente fez, né, na base aqui. E aí, aqui no último, ó, gente, a gente vai fazer 9 pontos altos nas correntinhas de 10. E o último ponto alto, eu vou entrar em cima do ponto alto que a gente tem aqui, ó, tá? Então, aí eu vou completar 10 aqui, ó, tá? Aí eu faço 1, 2 correntes, faço o primeiro ponto alto do próximo bloco dentro deste ponto alto aqui, em cima, né? No espaço dele, de base. Aí, aqui eu trabalho mais 9 pontos altos dentro deste espaço da base de corrente de 10 que a gente tem aqui, tá? Então, essa é a diferença que vai ter daqui, né, da parte aqui que a gente trabalhava com 20. Então, a gente trabalha com 10 e 10, dando esse espacinho no meio aqui, tá? De duas correntes. E aqui a gente vem com 9, né? Não vai esquecer de colocar um a mais. E aqui a gente vem trabalhando como a gente fez do outro lado, tá? E aí é o que eu peço pra você, você vai dar continuidade do mesmo jeito aqui, quando você for chegar, a nossa próxima carreira, ela vem com uma corrente de espaçamento, né? Entre um ponto alto e outro. Quando você chegar aqui no meio, você entrou com o último ponto alto, você dá 2 correntes de espaçamento. Sempre a gente vai ter 2 correntes de espaçamento aqui. E a terceira carreira, que é essa aqui, que ela vem em relevo, né? E a gente tem duas correntes de espaçamento entre um ponto alto e outro. Você vai fazer ela na lateral aqui todinha normalmente e não esquece que no meio também você vai dar um espaçamento de 2 correntes, ok? E aí você vai dar continuidade no seu trabalho fazendo 3 leques centrais, né? Ele vai vir de novo agora aqui com 3 leques centrais aqui, tá? Quando você tiver 3 leques centrais, que você iria começar novamente a sua quarta carreira de leques, você volta comigo, que a gente vai voltar novamente nos bloquinhos, tá bom? Então, é isso. Agora, repetição em cima de repetição, não tem por que eu estender o vídeo. Você vai fazer as 3, né, os 3 motivos de leque aqui. É óbvio que isso vai aumentando, né, o tempo da gente vai aumentando, mas acho que daqui pra frente é só repetição, tá bom? Então, faça os 3 e depois volta aqui comigo. Gente, eu voltei aqui um pouquinho antes, porque eu achei interessante eu passar um detalhe aqui, ó. A gente tem todo o relevo da peça do lado de cá, tá? E agora, nessa fase aqui, se eu for seguir o raciocínio que a gente tá fazendo ali, ele vai dar o relevo ao contrário. Então, nessa parte aqui, ó, você vai entrar com as 2 correntinhas. Quando você for entrar para fazer o relevo, você vai entrar pela parte da frente do ponto alto e não por trás, como a gente estava fazendo. Tá? Ó, então vai... E aí, você vai sempre se policiando disso, ó. Né? Eu vou laçar e eu vou entrar pela frente e não por trás, como eu tinha feito anteriormente. Eu vou entrar pela frente do ponto alto. Pela frente e fazer o relevo. Que aí, quando a minha peça estiver pronta, né? Ela vai dar o relevo todinho do lado de cá, ó.
tá? Aqui eu tenho relevo e aqui também, tá? E aí, dando continuidade, fazendo os 3 blocos de leque, a gente vai fazer assim, pegando pela frente da peça aqui, tá? E aí, só para adiantar aqui, pra gente dar continuidade do trabalho e não precisar ficar voltando no vídeo, a gente vai fazer os 3 blocos de leque, depois a gente vai entrar com 6 carreiras desses quadradinhos de 3 pontos altos. E aí depois novamente a gente volta com a carreira de leque até acabar a linha, tá bom? Então são 3 carreiras de leque, 7 de bloquinho de 3 pontos altos, 3 carreiras, né? 3 motivos, na verdade, aqui de leque, e depois 6 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos e finaliza com leque até onde a linha permite, tá bom? E aí você sempre vai olhando se você vai ter que fazer o relevo na parte da frente ou na parte de trás do seu ponto alto para ele ficar todinho de um lado só da peça, tá bom? Então eu vou voltar, tendo algum detalhe eu volto, senão eu vou vir com a peça finalizada já, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, minha linha aqui já vai chegando ao fim, então eu vou entrar no acabamento, tá? Da peça, pra gente ter uma finalização, não ficar com a peça só em continuidade, tá? Então, ó, eu comecei desde lá do começo, o princípio que eu comecei lá, na pontinha, é o que eu vou fazer aqui, tá? Então, lá, ó, só pra não ficar dúvida, eu virei a peça. Vamos acompanhar aqui, pra não ficar dúvida, ó. Eu fiz a primeira carreira de correntinhas e eu iria entrar na segunda carreira, que tem aquela base de 10. O que eu fiz aqui, ó? Subi 3 correntinhas, fiz um ponto alto e comecei, né, o meu motivinho de acabamento, que o raciocínio é só você seguir aqui, ó, tá? Como se eu tivesse lá fazendo subindo as 3 correntinhas, tá? Porém, a minha separação entre um bloquinho de 10 correntes e outra vai ser de 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E ali seria como se eu estivesse subindo as 3 correntes agora, que eu vou fazer o ponto alto aqui, ó. Tá? Aí eu vou fazer 1, 2 pontos altos, vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na base da minha correntinha aqui, da minha primeira correntinha, e faço um ponto baixo, para fazer um picôzinho. E faço mais 2 pontos altos. Tá? Faço 1, 2, 3, 4 correntes para separação entre um bloco de correntes e outro. Minha linha tá bem no finalzinho, já vai dar trabalhinho. 1, 2, 3, 4. Fica embolando, né? Fiz 4 correntes, uni ao próximo. Ó, aí eu vou entrar já no terceiro bloquinho, 2, 3, 4. Uno. Então, para unir as correntinhas, eu separo com 4 correntes, para ela ir ficando reta, ó. Tá? E aí, aqui eu vou entrar novamente no bloquinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, bloquinho de 10, né? Ó, vou laçar, vou fazer 1 ponto alto, 2 ponto alto, sobo 1, 2, 3, 4 correntes e pego a base da minha correntinha aqui e faço um picô, tá? Essa é a minha forma de fazer picô, tá, gente? Tem pessoas que fazem diferente. Faça da sua maneira aí. 1, 2 pontos altos, ó, formou o nosso motivinho de acabamento, tá? Eu vou fazer aqui a divisão de 4, 1, 2, 3, 4. Entro com ponto alto. No próximo, ó, a gente tá naquela parte central, tá vendo? As duas formação de leque na parte central. Então, aqui eu vou colocar 2 acabamentos juntos, ó. Fazendo bem detalhado aqui, pra não ficar dúvida, ok? Faço um picôzinho e 2 pontos altos. Ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4.
Nós temos aquela três argolinhas de base, aqui a gente só vai unir, dividido com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Uno com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Uno com ponto baixo. Tô na minha correntinha de base de 10, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto alto dentro, 2 pontos altos. E faço a formação de picô com 4 correntes. Aqui, ó, 4 correntes. Vou na corrente de base e faço um ponto baixo. Eu formo um picô. Volto novamente, faço 2 pontos altos e faço a separação com 4 correntes, para unir no próximo motivinho das minhas 3 argolinhas de 8 correntinhas que eu tenho aqui, tá bom? Então, é isso, gente, é bem simples, ó, tá? É um acabamento, você pode fazer um outro acabamento que, de repente, né, economize linha aí, porque a linha tá bem no finalzinho, ó. Deixa eu pegar aqui o bloquinho dela, já esticou tudo, ó, mas eu tenho pouquíssima linha aqui, ó, tá? É bem pouquinho do novelinho, é o suficiente para fazer esse acabamento. Quanto mais correntinha a gente usar, né, menos ponto alto, mais rápido a gente acaba. Então, eu só vou finalizar a minha peça e eu volto para mostrar ela pronta. Bom, gente, voltando aqui, minha peça tá pronta, ó. Vou levantar um pouquinho aqui pra ver ela prontinha, tá? Ela ficou exatamente, ela passou um pouquinho, tá, gente? Mais 1 metro aqui em cima, nessa base de cima, por 50 de altura, tá? Aqui ela não tá, eu não ordenei muito, não estiquei muito bonitinha, mas é só pra vocês terem ideia. Ó o que sobrou de fio, tá? Então, dá certinho aí um novelo de fio Anne, para você fazer um chale aí de um tamanho médio. Ele não fica enorme, tá? Como um chale feito no fio, né? Naquele fio degradê, o fio Prisma ou de outras marcas, tá? Que é o fio de quatro linhas, né? Que a gente chama. Mas ele fica num tamanho bom. Você gasta um novelo de fio Anne, dá para você cobrar um valor aí relativamente bom, tá? Apesar de que, né, a gente tá trabalhando com uma linha fina, ela dá mais trabalhinho. Mas, gente, olha o efeito do nosso chale rubi, tá? E fica a minha sugestão econômica aí, para você poder vender bem, ó, o acabamento ficou bem bonitinho, tá? Vender num preço legal, fazer um trabalho legal, tá? E é isso, gente, tá pronta a nossa peça, tá? Se você fez essa peça, eu peço gentilmente que você comente aí o que você achou nos comentários, tá bom? Deixa seu recadinho aí pra mim. Eu peço que se você gostou desse vídeo, curta, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você gostar dos meus vídeos e quiser continuar recebendo minhas notificações, ative o sininho, tá bom? Então é isso, gente. Fica a minha sugestão aí, tá bom? De trabalho. E eu espero que você tenha gostado, que foi feito com muito amor e muito carinho. Vou deixar bem detalhado aqui, ó, né, pra você ir olhando como foi que eu fiz a peça, ó, porque daí qualquer detalhinho você olha novamente aqui, tá? Eu agradeço muito, sou muito grata, gratidão enorme por você me acompanhar, por estar aqui comigo, tá? Eu desejo que você tenha um dia lindo, de muita paz e de muita luz, que Deus o abençoe imensamente e que você prospere muito no crochê, se você trabalha com vendas, e se você não trabalha com vendas, que seja mais uma peça que te traga bastante alegria aí para o seu dia a dia, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Eu amo você. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.